Qual é a composição dos tribunais regionais eleitorais? Será que é possível aumentar essa composição? Será que é possível diminuir? Será que é possível alterar o número de membros que integram os tribunais regionais eleitorais? Este tema é o tema da nossa questão gabaritada de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Gabaritando Eleitoral. Eu e você, neste dia, vamos resolver uma questão do concurso do TRE São Paulo 2017, concurso organizado pela Fundação Carlos Chagas. E eu escolhi uma questão que tem em si um intenso embate doutrinário. Há uma intensa discussão sobre o tema objeto dessa questão. Trata-se da possibilidade de modificação da composição dos tribunais regionais eleitorais. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de nos seguir nas redes sociais, no @Gabaritando Eleitoral. Eu estou muito feliz com a sua audiência, muito feliz com a sua participação. E vamos enfrentar esse importante tema que tanto já foi cobrado em questões de concursos organizados pelo CESP e SEBRASP, como também já foi objeto de questionamento em questões organizadas pela Fundação Carlos Chagas, as duas principais bancas examinadoras que organizam os concursos da Justiça Eleitoral. Então, em primeiro lugar, eu e você precisamos vislumbrar como este tema é tratado na Constituição Federal. Então, abra aí para mim, por favor, a sua Constituição Federal e faça a leitura conjunta comigo do que diz o artigo 118 da Constituição. Aí você vai falar, mas professor, esse artigo 118 trata da composição ou trata dos órgãos da Justiça Eleitoral. Verdade, calma. Nós já vamos chegar na composição dos TREs. Esse artigo 118 vai dizer que nós temos como órgãos da Justiça Eleitoral o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais. A seguir, no artigo 119, a Constituição vai tratar da composição do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. E esse artigo 119 ele é essencialmente importante para que possamos fazer uma análise comparativa entre a composição do TSE e a composição dos tribunais regionais eleitorais. E a Constituição aí, no artigo 119, vai dizer assim: o Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á por, no mínimo, 7 membros. Veja, a Constituição está a dizer que é possível aumentar, alargar a composição do Tribunal Superior Eleitoral. Já há uma autorização na Constituição Federal para que se aumente o número de membros do TSE. Para tanto, basta a edição de uma lei complementar pelo Congresso Nacional. Por sua vez, vá para mim, segue aí abaixo, no artigo 120, parágrafo 1º da Constituição Federal. O artigo 120, parágrafo 1º, cuida da composição dos tribunais regionais eleitorais. E esse artigo 120, parágrafo 1º diz: os tribunais regionais eleitorais compor-se-ão por. Veja, não há a menção da possibilidade de aumento da composição dos TREs. A Constituição, quando tratou da composição do TSE, a Constituição disse assim: o Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á por, no mínimo, 7 membros. Quando a Constituição foi tratar dos TREs, a Constituição disse: os tribunais regionais eleitorais compor-se-ão por, e aí vem a composição. Não há previsão constitucional da possibilidade de aumento da composição dos TREs. Por outro lado, o artigo 13 do Código Eleitoral vai dizer que os tribunais regionais eleitorais são compostos por 7 juízes. E essa composição pode ser elevada para até 9. Veja, há uma previsão no Código Eleitoral com a autorização para elevar o número de membros dos TREs de 7 para 9 membros.
E agora, pode ou não pode aumentar a composição dos tribunais regionais eleitorais? Surgiram duas correntes doutrinárias. Uma primeira corrente vai dizer que a Constituição Federal, ao tratar do TSE, diz que é possível aumentar a composição do TSE. E quando a Constituição Federal foi tratar dos TREs, não há autorização constitucional para elevação do número de membros do TRE. Segundo essa primeira corrente doutrinária, essa distinção entre normas constitucionais leva a concluir que não se admite o aumento da composição dos TREs, mas somente do TSE. Com a demonstração da adoção dessa posição por uma banca examinadora, basta que nos recordemos de um concurso lá de 2009, CESP-TREBA, Cargo Técnico Judiciário. Veja a questão, ou a forma que esse tema foi elaborado em uma questão do TREBA 2009, Banca Organizadora CESP. A questão dizia assim: o Tribunal Superior Eleitoral é composto por 7 membros e pode ter a sua composição aumentada, ao passo que os TREs, também compostos por 7 membros, não pode ter a sua composição aumentada ou tem a sua composição fixa. Essa assertiva, essa afirmação, que disse que o TSE pode ter a sua composição aumentada e que os TREs têm uma composição fixa, essa assertiva foi considerada certa lá na questão do TREBA 2009. O CESP adotou a posição de que não se admite o aumento da composição dos tribunais regionais eleitorais. Mas há uma segunda corrente doutrinária. Essa segunda corrente doutrinária diz que lei complementar pode autorizar o aumento da composição dos TREs. E esse papel que é exercido por uma lei complementar, atualmente foi exercido pelo Código Eleitoral, no seu artigo 13. Segundo essa segunda corrente doutrinária, conforme a autorização já contida no Código Eleitoral, seria possível aumentar a composição dos TREs de 7 para 9 membros. Segundo essa segunda corrente doutrinária, a distinção do artigo 119, caput, ao tratar da Constituição Federal, ao tratar da composição do TSE, diferente do artigo 120, parágrafo 1º, que não usa a expressão no mínimo, essa distinção das duas normas constitucionais não é suficiente para levar à conclusão de que não se admite o aumento da composição dos TREs. Não, essa segunda posição diz que é possível sim. E essa autorização já está no Código Eleitoral. E agora, será que alguma banca examinadora adotou essa segunda corrente doutrinária? De acordo com o Código Eleitoral, o número de juízes dos tribunais regionais não será reduzido, mas poderá ser elevado até 9, mediante proposta do Tribunal Superior, na forma por ele sugerida. Essa assertiva foi considerada correta, que é exatamente a redação do artigo 13 do Código Eleitoral. Ou seja, para a FCC é possível o aumento do número de juízes dos tribunais regionais eleitorais, desde que de 7 para 9. Eu não posso diminuir, mas eu posso elevar para até 9 membros. Ou seja, eu posso aumentar segundo essa posição adotada pela FCC. Só para tirar a dúvida, vamos analisar as demais assertivas. A alternativa B diz o seguinte: não será reduzido e nem elevado, uma vez que sua composição é inalterada. Veja que essa assertiva B contém exatamente o entendimento da primeira corrente doutrinária. Mas a FCC, neste concurso do TRE São Paulo em 2017, a FCC adotou o entendimento de que eu posso elevar para até 9, adotou o entendimento de que está válido, vigente e não revogado o artigo 13 do Código Eleitoral. Alternativa C, pode ser reduzido, não tem autorização para redução do número de membros dos TREs. Alternativa D, não será reduzido, mas pode ser elevado até 11. Mentira, o artigo 13 do Código Eleitoral diz que pode ser elevado para até 9.
A alternativa E não será elevado, mas pode ser reduzido até 5. Mentira, não tem autorização para redução, mas somente para aumento para até 9. Aí você vai me perguntar, mas professor, e agora, professor? Quando chegar na prova, qual é a posição que eu vou adotar? A minha sugestão. Este tema, como eu e você vimos lá no início da nossa conversa, esse tema tem um intenso debate doutrinário. A minha sugestão é de que nas questões de concursos organizados pelo CESP e SEBRASP, você adote a posição de que a composição do TRE é fixa de 7 membros, não podendo nem ser elevado, nem ser reduzido. Quando o concurso for organizado pela FCC, a minha sugestão é de que você adote a posição de que é possível elevar de 7 para 9 membros o número de membros dos tribunais regionais eleitorais, entendendo como vigente, válido e não revogado o artigo 13 do Código Eleitoral. Então, muito obrigado pela sua audiência, estou muito feliz com a sua participação. Terminamos hoje o nosso quadro Questões Gabaritadas, então não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de nos seguir nas nossas redes sociais no @gabaritando-eleitoral. Mas que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja com você e com a sua família. Eu, Wesley Machado, espero você aqui no Gabaritando Eleitoral em uma próxima oportunidade.